dia, senhoras e senhores. São 9 horas, nós vamos aguardar o prazo regimental para a expectativa de termos quórum. Bom dia a todas e a todos. Nós já temos quórum regimental para começar a reunião. Eu queria, em primeiro lugar, saudar a todas e a todos pela presença aqui no Conselho Universitário. Após um processo eleitoral bastante dinâmico e vivo, estamos todos aqui muito apreensivos com o que tem desenvolvido no país, mas, ao mesmo tempo, muito entusiasmados em juntar forças para seguir em frente e fazer a universidade que todos nós queremos. Então, iniciando então a primeira parte da sessão ordinária, começamos com os oradores. O primeiro orador inscrito, conselheiro Alberto de Sábado. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, demais presentes. O que me traz aqui, em primeiro lugar, é parabenizar a Universidade Federal Fluminense pelo processo democrático que viveu recentemente na eleição, parabenizar os eleitores, foram quase 15 mil eleitores, nossa comunidade universitária participou ativamente, parabenizar todos os candidatos, parabenizar a comissão eleitoral, que desenvolveu um trabalho sério, responsável, isento, e, naturalmente, parabenizar os candidatos eleitos, professor Antônio Cláudio e Fábio Passos. E, em segundo lugar, eu trago aqui uma proposição, que é um projeto de resolução para concluir esse processo, porque, como os senhores sabem, nós temos que ter uma reunião dos 3 conselhos reunidos, conforme prevê o Estatuto da Universidade, para eleger uma lista tríplice para ser encaminhada ao MEC. Portanto, eu faço essa proposição. A proposição, eu vou ler a proposição, que eu acho que é mais fácil do que... Então, considerando todas as... o Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, de acordo com a nota técnica do MEC, que trata da questão da lista tríplice, considerando em obediência às leis, né, de 5.540 de 68, a 9.192 de 95 e o decreto 1916 de 96, resolve. Artigo 1º, abrir inscrições para candidatura à lista tríplice para a escolha de reitor da Universidade Federal Fluminense, quadriênio 2018-2022. Poderá se inscrever o docente que seja professor titular ou professor associado 4 dos quadros da UF, bem como aquele que, independentemente do nível ou da classe de cargo ocupado, seja portador do título de doutor, sem prejuízo de outras condições impostas pela legislação. Isso em obediência à legislação, à lei e ao decreto. Artigo 3º, as inscrições estarão abertas na Secretaria-Geral dos Conselhos Superiores no período... A proposição que eu faço é de 4 a 8 de junho, de 9 às 17 horas. Artigo 4º, a eleição será realizada no dia 4 de julho de 2018, é uma quarta-feira, às 9 horas, em reunião conjunta dos 3 conselhos superiores desta universidade, CUF, CEPEX e CUR, no auditório da Geociência. Artigo 5º, a presente resolução entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário. Como eu suponho que esta seja uma proposição sem nenhuma polêmica, eu sugeriria que a gente aprovasse hoje em regime de urgência. Então, eu submeto à mesa a proposição e faço-a solicitando o regime de urgência. Muito obrigado. Então, vamos fazer no final dos oradores, nós votamos a urgência e, se for aprovado, o mérito. O segundo orador, professor Cresos, conselheiro Cresos. Senhor presidente, senhores conselheiros, o que me traz aqui
tão simplesmente cumprimentar a comunidade universitária como um todo, cumprimentar a comunidade universitária como um todo pelas eleições para reitor 2018-2022, aonde houve debates de ideias, posicionamentos às vezes divergentes, mas estamos todos nós agora unidos pela Universidade Federal Fluminense. E devemos permanecer assim, porque o que está acontecendo é o desmantelamento das universidades, das instituições públicas, educacionais e de saúde, principalmente. Temos vários fakes rodando por aí, já pedindo a intervenção militar, e nós verificamos da veracidade do fato, uma vez que tem algumas proposições, tem algumas falas de militares que estão levando para esse lado. Então, eu só vim realmente para cumprimentar a todos, dizer que as chapas se fundiram, existe só a chapa Universidade Federal Fluminense, e vamos trabalhar juntos para que a gente possa ter um ensino, a pesquisa, aquele chavão e a extensão de qualidade. Eu gostaria de ceder alguns minutos da minha fala ao professor Rafael. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer ao professor Cresos pelo espaço que ele me deu aqui, na fala dele. Quero começar parabenizando ao Antônio Cláudio e o Fábio pela conquista, pela vitória. Lembrar também uma fala que eu fiz no último CUV que nós tivemos aqui, que foi antes das eleições, que as eleições passavam e a universidade continuava. Então, fiz essa fala bem nesse palanque aqui, que a gente, depois das eleições, todos nós temos que nos unir em defesa da nossa universidade, como o professor Cresos falou. Os ataques são enormes contra a nossa universidade pública, gratuita, de qualidade, laica e socialmente referenciada. Então, é importante que a UF agora, depois dessa eleição, ela se una, esqueçam o que aconteceu, o que passou. Eu sei que às vezes é difícil, mas a gente precisa se unir para ganhar essa luta maior que a gente tem e que a gente está vivendo a cada momento. E esse ano é um ano de eleição, que a gente não sabe o que vai acontecer, não sabe o que pode esperar para o futuro, e essas questões da intervenção militar, as pessoas esquecem do passado, e um passado recente. Eu queria aproveitar também, eu estou como presidente da comissão eleitoral da ADUF, da eleição para a diretoria e para o Conselho de Representantes. Então, queria primeiro solicitar aos diretores presentes um apoio na montagem das mesas. A gente vai ter, a eleição na semana que vem, 5, 6 e 7, terça, quarta e quinta. Então, um apoio aos diretores para a montagem da mesa. Espero que também corra tudo bem nessa eleição da ADUF. Então, pedir para todo mundo nos apoiar. E, por último, eu queria fazer uma solicitação. A gente teve na pauta de hoje 2 convocações. A primeira convocação para a reunião ordinária e uma extraordinária, que é uma eleição, que, na verdade, é o desempate que teve da representante da comunidade externa. A gente, naquele momento lá atrás, esse desempate tinha que ter acontecido no mesmo dia, mas acabou não acontecendo. E eu queria fazer uma solicitação que essa eleição não ocorresse hoje, por hoje ser um dia onde a universidade decretou que não estaria funcionando, só o CUV estaria funcionando. Eu acredito que não teríamos todos os representantes aqui. Nós tivemos vários CUVs convocados, onde essa convocação não saiu. Quer dizer, após a eleição, ao empate, nós tivemos
3 convocações de CUV que não tiveram quórum, mas também não teve essa convocação, e eu considero que hoje não é o dia apropriado. A gente pode até fazer semana que vem junto com a eleição das câmaras, mas hoje a gente tem uma situação diferente na universidade, no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então, eu faço a solicitação que essa eleição seja adiada para a semana que vem, junto com a eleição das câmaras. Muito obrigado. Obrigado, professor. No final aqui do Pinga Fogo, a gente volta a essa proposição também. A terceira oradora, a conselheira Mel Gomes. Bom dia a todas e a todos. Sou conselheira Mel Gomes, estudante de produção cultural aqui de Niterói, do IACS. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar toda a comunidade acadêmica que se envolveu, na última eleição de escolha do pleito para a reitoria. Acho que foi um momento importante, esse momento onde o Brasil vive por indecisões no futuro, inclusive na sua questão democrática das eleições. A comunidade acadêmica da UF se unir em torno de pleitear a democracia aqui dentro, de fazer validar ela, é muito importante. Consequente também, parabenizar a chapa que saiu vitoriosa, o professor Fábio, o professor Antônio Cláudio, que foi muito importante. E também seguir na linha aqui do que é importante o papel hoje da universidade, A gente vê que, infelizmente, nós temos um presidente, indireto, que vem junto com a PGR, não indicando, não fazendo valer a democracia que vem acontecendo dentro das universidades. E para nós é muito importante que hoje, a comunidade acadêmica da UF se junte para fazer validar. A gente vê que em algumas universidades não estão sendo indicados os reitores eleitos pela comunidade acadêmica, e é importante, inclusive, relembrar uma promessa que foi feita pelo próprio candidato Roberto Salles, numa importância também de garantir a democracia, de que sejam indicados na lista tríplice apenas aqueles que nós sabemos que vão garantir e respeitar a escolha da comunidade acadêmica, que nesse caso escolheu o professor Antônio Cláudio e o professor Fábio Passos, que é para estarem seguindo como reitores na próxima reitor e vice-reitor na próxima gestão. E também agradecer e relembrar aqui a questão da participação estudantil nessa última eleição, que mesmo sem a participação e sem a ajuda do Diretório Central dos Estudantes, que ficou de fora de mobilizar a votação dos estudantes, mesmo sem essa representação estudantil, nós giramos 10 mil estudantes universitários para participarem desse pleito, onde desses 10 mil, 8 mil, um pouco mais de 8 mil estudantes votaram na chapa 1, na chapa do professor Antônio Cláudio e do professor Fábio, fazendo com que, assim, reforce a preocupação da gente poder ter como reitores a escolha e o desejo dessa comunidade, sabendo também da altivez do professor Roberto Salles e do seu respeito à democracia, de que relembrar também, reforçar essa questão de que ele não participe da indicação da lista tríplice para a gente garantir a democracia da nossa universidade. E, por último, também, eu gostaria de propor aqui, professores e mesa, que a gente, sabendo que ainda está sendo normatizada essa questão do combustível e a indecisão, a incerteza sobre o futuro dessa greve, que as aulas continuem suspensas até normatizar o bandejão e o BUSUF, essas questões básicas para os estudantes, que se na segunda-feira o bandejão ainda não funcionar, que continue com as aulas suspensas, porque para nós estudantes é muito importante isso, A gente sabe que a evasão vem sido crescente, que a nossa permanência cada vez mais vem sendo ameaçada pelas políticas desse governo, que a gente vem tendo corte no PNAES, que a gente vem tendo corte na questão da assistência estudantil, e para a nossa permanência aqui é essencial que serviços básicos para o estudante, como o bandejão, o BUSUF, sejam garantidos e que as aulas sejam normatizadas com a volta desses serviços básicos. Então, eu queria pedir aqui a sensibilidade dos professores, diretores de unidade, de todos os conselheiros, de garantir que as aulas se normatizem apenas com o retorno do bandejão, do BUSUF, desses serviços básicos do estudante para garantir a nossa permanência e acesso às aulas
aqui dentro da Universidade Federal Fluminense. Mais uma vez, parabenizar toda a comunidade que se envolveu nesse processo, que é importante a gente demonstrar, né, que o nosso voto ainda vale a pena, que a democracia ainda é o principal exercício que temos, que é para poder garantir, de fato, um país justo, né, um país para todos. E, fora isso, parabenizar mais uma vez e espero que a gente não tenha o golpe refletido aqui na Universidade Federal Fluminense e que a gente possa contar com Antônio Cláudio e Fábio Passos como reitores e vice-reitores na próxima gestão. Muito obrigada. Próxima oradora, conselheira Juliana. Bom dia. Bom dia, gente. Vim aqui com a perna debilitada, mas é muito importante a gente participar e construir esse momento democrático da nossa universidade, né? Que a gente sentiu falta, estava com saudade já, né? Tanto tempo que estava sem essa construção. Eu acho, assim, que nós vivemos um momento trágico, assim, da história do nosso país. Dificilmente nós, nos próximos meses ou anos, se a gente não fizer a luta, a gente não vai ter aumento de bolsa, ou ampliação, ou ampliação da estrutura, bandejão, tudo aquilo que a gente sempre fala e sempre sonhou, né? Porque, para além dos números, é a realidade de cada estudante dentro dessa universidade, né, que está em risco. E, nesse sentido, a gente entende que a nossa universidade, apesar de ser uma das maiores do país, é a universidade que tem dificuldades do ponto de vista da existência dos estudantes, né, a manutenção dos estudantes. Então, a gente estava dando uma olhada no PDI. Inclusive, eu acho que, nesse momento, né, de ataque à democracia do nosso país, é fundamental o professor Clausus, né, se não me engano, Clésus, desculpa, falou aqui sobre a unidade do ponto de vista da luta para que essa universidade ela não feche, né? E por isso eu acho que o PDI é fundamental que seja discutido com cada conselheiro aqui, porque tem elementos muito importantes. Por exemplo, né, fala sobre aumentar 20%, né, a taxa de sucesso da graduação. Nós sabemos que a UF tem uma taxa de 20% de evasão. Como é que a gente faz isso? Eu acho que é algo que a comunidade precisa debater. Nós somos os mais interessados nesse sentido. Nós queremos que mais alunos estudem e se formem daqui a 4, 5 anos na universidade. Mas como a gente faz isso? É necessário ter bolsa, a gente sabe que é necessário. Que a crise econômica aumentou o custo de vida. Niterói é uma cidade muito cara. Eu moro numa favela, no morro, e pago R$500 numa casa com um quarto, no palácio. Assim como tem algumas outras pessoas que moram lá também. Então, o custo de vida é muito caro. Em várias cidades, estudantes como eu deixam de cursar essa universidade porque não tem como sobreviver, se manter. Uma outra questão que eu acho que é importante e que nós, do DCE, também faço parte do movimento Correnteza, aqui dentro da PV, estamos tocando, que é a situação do atendimento psicológico para os estudantes. Hoje, o Brasil vive 30% da população brasileira tem transtorno de ansiedade ou doenças, né, psicológicas. Isso é um dado. O Andifes, que é um outro dado, né, diz que 19% dos estudantes da graduação também tem problema de transtorno psicológico ou crise de ansiedade. E na Praia Vermelha, esses dados, o gráfico sobe. Você pega cálculo 1 na engenharia, assim, para você ser um bom aluno, tem que pelo menos fazer dois semestres de cálculo 1. Na arquitetura integral, você fica o dia todo na universidade. A gente fez uma pesquisa onde o tempo de sono de cada estudante, em média, 5 horas por dia. Porque a gente estuda e leva trabalho, projeto para casa. Então, ou seja, o que significa a gente aumentar a taxa de sucesso da graduação? É melhorar todos esses quesitos. Então, é bolsa,
a questão da orientação psicológica. E para isso acontecer, a comunidade precisa participar, porque é fundamental que nesse momento a gente pense politicamente na solução dos problemas, companheiros, porque nós estamos vivendo um momento onde o lado de fora está querendo atacar essa universidade. Nós estamos vivendo um momento onde a UFRJ, em algum momento, pensou em acabar com algumas bolsas que são importantes para estudantes pobres que entram na universidade. Então, ou seja, essa é uma conjuntura que está chegando a universidades com reitorias mais avançadas e menos avançadas. Então, é fundamental que a gente faça esse debate. Então, nesse sentido, eu acho que é muito importante que a gente não aprove aqui dessa forma, certo? Que não aprove dessa forma, que a gente debata aqui como comunidade como solucionar esse problema. Para terminar, assim, a gente não trouxe hoje, mas vai apresentar no CPEX, né? Espero que quem sejam os conselheiros possam apreciar a nossa proposta, que é de ter o atendimento psicológico, orientação psicológica aqui na Praia Vermelha, certo? Que isso eu acho que a gente não tem, precisa de tanto dinheiro, é uma sala, 2 profissionais, né, da área, que na nossa opinião é possível, né? Então, a gente pede muito que essa reitoria, que a próxima gestão, que os conselheiros que estejam aqui presentes possam tocar isso com a gente, porque isso é uma questão fundamental para a saúde mental dos estudantes. Então é isso. Muito obrigada a todos e a todas. Tenham um bom dia. Próximo orador, conselheiro Irving Andrade. Bom dia a todas e todos. Meu nome é Irving, eu faço Ciências Sociais e faço parte do Diretório Central dos Estudantes. Eu vim aqui para falar com vocês sobre a greve que a gente está passando, né, no Brasil, a greve dos caminhoneiros, que é uma mobilização muito importante e que também estão surgindo outras mobilizações de outras categorias em apoio a essa greve. Aí eu queria até parabenizar o nosso amigo João Neto ali pela bonita camisa, é isso aí. A Petrobras, o petróleo tem que ser estatal 100%. E é justamente por isso que eu queria que o CUV apoiasse essas mobilizações e queria reforçar também a fala da Mel e da Juliana, que falaram muito bem. É importante nesse momento onde a gente vive essa crise, que a evasão cresce cada vez mais, os estudantes cada vez mais estão saindo da universidade sem concluir seus cursos. É extremamente importante que, enquanto a situação não se normalizar, que as aulas continuem paralisadas, que as provas sejam remarcadas. E outra coisa também importante é que as bibliotecas que não estão funcionando, elas não acrescentem multas aos estudantes que pegaram livros e não tiveram como devolver por causa do não funcionamento. Então, é importante aí também acrescentar essa questão. E aí, por último, só para encerrar, eu queria saudar o Conselho Universitário de estar acontecendo, né? Porque, enfim, a gente já está em maio e é muito negativo que a gente chegue quase na metade do ano e que o primeiro Conselho Universitário aconteça só no 5º mês do ano. Vou chamar o Rafael aqui para complementar minha fala. Bom, gente, só para pontuar uma coisa que a Juliana falou sobre o PDI, a gente acha que o CUV é o maior instrumento que a gente tem, né, para participar, para atuar e discutir a universidade, a instância, né? E a gente chega numa situação em que, vamos discutir quais são as estratégias, os objetivos da universidade, e a gente não consegue fazer isso em conjunto com a comunidade acadêmica. Por exemplo, no que diz respeito à assistência estudantil, temos uma divergência de concepção sobre... a gente defende, o DCE, os estudantes defendem uma política de assistência estudantil universalizante, expansão das moradias e tal. A gente tem que discutir como nós vamos fazer isso, se nós vamos fazer isso e tudo mais. Só que isso sequer foi discutido com a gente. Então, numa situação hoje em que a gente tem que votar o PDI, porque senão o orçamento da universidade o MEC vai travar o orçamento da universidade. Mas acho que o central é o seguinte, teve uma eleição para a gestão da reitoria. Acho que a pior marca da última gestão da reitoria foi que nós tivemos os espaços de discussão democrática, os conselhos esvaziados, né? E aí, por exemplo, quando a gente tem as grandes discussões para fazer, a gente tem que fazer de qualquer forma, tem que aprovar, porque senão o MEC vai travar o nosso orçamento. A gente espera que daqui para frente a gente consiga que a próxima gestão seja uma gestão que valorize os conselhos, que valorize os espaços de discussão democrática,
E que a gente consiga, por exemplo, em conjunto com os estudantes, com os professores e com os técnicos, definir quais são as diretrizes, quais são os objetivos, a missão da universidade para o próximo período. É isso. Obrigado, conselheiro. O próximo orador, o conselheiro Pedro Rosa. Bom dia a todos e todas presentes. Primeiro, também consideramos estranho a existência desse conselho no mesmo momento que a própria universidade suspende as atividades administrativas e acadêmicas diante dessa crise nacional. E achamos importante, inclusive, ter suspendido, porque é óbvio que não é uma situação qualquer. Achei importante que cada um se envolva, não só em apoiar quem está lutando agora. Uma categoria nacional, como os caminhoneiros, conseguiram dar esse choque aqui de realidade no país e tem tido muito apoio popular. Hoje começa a greve dos petroleiros, de forma muito direta, inclusive ligada ao tema aí do combustível e da crise econômica. Vai ter um ato lá na Candelária, na Carioca, às 15 horas. É importante todo mundo se somar. Segundo, a questão importante que está trazendo aqui, companheiros, duas questões fundamentais. Uma está ligado à questão do nosso hospital. Esses dias agora a gente fez de paralisação, dia 23, um ato na frente do hospital. Quem foi esses dias lá deve ter se assustado com as filas quilométricas, algo assim. Em poucas semanas tem tido multidões próximo do Hospital Antônio Pedro para tentar ser atendido. Sai até na grande imprensa, grande mídia falando. Isso para nós tem que ser ou levado a sério para o debate do que significou 2 anos da IBSER aqui na UF, e a nível nacional tem uma calamidade nos hospitais, ou seja, uma política proposital de esvaziar a área de saúde das universidades, dos hospitais. As centenas de vagas que eram para os hospitais simplesmente não foram reativadas, ou seja, nem que se aposentou, as vagas não são para lá. Isso no Brasil inteiro, ou seja, desde que se criou a IBSER, no último dia do governo Lula, foi um esvaziamento proposital e hoje tem um caos completo. Tem uma audiência em Brasília agora, dia 7, vamos estar indo com uma boa delegação lá. É importante que a universidade rediscuta a sua atitude de ter empurrado para uma opção dessa que para hoje está pagando o pato, os trabalhadores e a população de modo geral. E o terceiro ponto que a gente considera o mais grave, a gente queria simplesmente estar aqui de forma mais tranquilo e sereno, dizer simplesmente parabéns à chapa que venceu para a eleição, mas queria chamar a atenção para algo que está no nosso jornal, que é qual a atitude que tem que ser dos reitores da universidade. É só tentar seguir o raciocínio. Tem um desafio aí pela frente, daqui a pouco vai estar assumindo o professor Antônio Cláudio, apesar de ser vice atualmente, vai estar na sua tarefa principal, junto com o Fábio, que é qual é a postura que tem que ter os reitores das universidades frente às políticas de ataque brutais dos governos. Hoje a UNB está em greve ainda, há mais de um mês, a própria reitoria ela também ajudou a chamar um ato, dizendo não tem como funcionar. A informação da Andifes é a perspectiva de que nos próximos meses as universidades não consigam funcionar por tamanho dos cortes de verbas, e a política do governo via chamados órgãos que deveriam ser de fiscalização, como a AGU, TCU, tem sido inventar a interpretação da lei para retirar direitos. Aí queria me ater ao que aconteceu aqui e chamar a atenção também para nós e para esse conselho. Um dia depois da eleição, na sexta-feira, o professor Sidney se encontrou lá na reitoria e ele pediu rapidamente que o sindicato entrasse em contato, porque ele teria que encaminhar aquele velho processo do reposicionamento dos aposentados que teria que tirar e foi errado lá atrás. E pronto. Ou seja, o que mais ou menos parecia em silêncio durante a eleição, um dia depois disse que vai ter que andar. A gente republicou aqui no Jornal da Entidade o que a gente está considerando que mesmo com tantos ataques, nesses casos de ameaça que estão acontecendo, a legislação está do nosso lado. Porque é um processo tão antigo que a legislação no Brasil ela tem uma proteção. Quando se criou o processo administrativo, tem a lei em destaque aqui na penúltima página que era, caso seja considerado alguma incorreção do que foi aplicado em 2008, a lei número 9784 de 99, ela deixa bem claro que a gestão tem 5 anos para poder corrigir. 5 anos. Passado isso, só se for provado má-fé. Por isso, inclusive, uma procuradora, que eu não lembro o nome dela aqui, chegou ao ponto de dizer, olha, tem que mandar investigar todos o conselheiro da época para abrir inquérito administrativo e obrigar a devolver todo o dinheiro gasto. Tem esse processo aqui, que nós consideramos um absurdo. Mas a reitoria diz normal, que volte atrás, ou seja, os aposentados vão ser penalizados, é isso?
O segundo passo é procurar os conselheiros para penalizar também. Então, o que nós estamos cobrando era, a atitude que a reitoria tem que ter era fazer uma escolha. A AGU e a TCU fazem pressão política e inventam lei. E não é o papel do TCU nem da AGU. Não tem que inventar. A legislação, neste caso, está do nosso lado. Se daqui a um mês, daqui a um dia vai mudar a legislação, é outra coisa. A chamada segurança jurídica está ligado a isso. O que hoje decidimos com base na legislação atual. O que os procuradores tentam fazer é inventar interpretação de lei ou criar nesse caso. Só tem uma lei nesse país que fala disso, que fala da decadência. Passou o prazo, caso tenha acontecido algum erro, que nós não consideramos que teve erro, esse conceito estava certo, se aplicou. 10 universidades votaram essa mesma decisão, que foi corrigir o plano de carreira dos aposentados, e o fizeram. E queria concluir dizendo o seguinte: a administração, ela tem facilidades, e agora, olha, vou manter a decisão, e essa é a minha autonomia, e nós vamos estar juntos nessa batalha contra o governo, contra os procuradores. Não é só aqui que está acontecendo isso. Estão tentando retirar um ganho na UFRJ de muitos anos, que é chamada URP. Tiraram da Unirio há muitos anos atrás. Tentaram tirar da UNB, uma greve conseguiu manter. Então, há uma movimentação por dentro do governo para tentar tirar o máximo de direitos trabalhistas. Nós estamos aqui não só cobrando publicamente a coerência e dizer, a universidade como um todo, ela tem que ter um lado nessa batalha nacional. A política do governo é desmontar a universidade pública, já disse isso. Não pensaram duas vezes em declarar o que declararam sobre a UERJ. Tem que fechar, tem que cobrar e pronto. E tentam fazer isso como política. E nós temos que fazer o inverso. Citamos aqui o Antônio Pedro com um pedaço já bastante avançado do que estão fazendo, mas, de modo geral, a intenção é desmontar. Hoje, nós vamos estar aqui, estamos colocando isso aqui, mas vamos levar para toda a universidade, que é um erro político por parte do Sidney, que é o atual reitor, já chamou, já está dando espaço. A pró-reitora de pessoal já procurou a CIS, querendo a lista de todos os aposentados que foram beneficiados na época. Então, vamos fazer a revelia do que está na lei e depois vai sobrar para os conselheiros, e algo que é um prejuízo na vida financeira de cada aposentado e quebra não só a autonomia. Eu coloco em risco quem que vai ter coragem de votar contra qualquer coisa aqui. Se essa é a regra, 10 anos depois de eu questionar, ninguém vai ter coragem de votar nada aqui, porque os procuradores vão se achar no direito de ameaçar para pressionar e prejudicar cada conselheiro. Estamos cobrando aqui publicamente, mas vamos seguir essa campanha pelo direito dos aposentados terem mantido a sua conquista, que foi aprovada no Conselho. E queria fechar mesmo. Se alguém inventar e achar que tinha má fé, só lembrar, os aposentados sequer votam no Conselho, o Sintuf não tinha nenhum assento no Conselho na época, nenhum assento político no Conselho, e efetivamente essa é uma interpretação de propósito da CGU para tentar nos prejudicar, e a universidade tem que fazer escolha. E de que lado a gente está, para nós, não é do lado do governo, não é obedecendo qualquer ordem, uma invenção de ordem. Próxima oradora, conselheira Márcia. Bom dia a todos. Bom dia, mesa. Parabenizo a chapa 1, que venceu as eleições, e trago uma reflexão muito séria que ocorreu no período das eleições na Universidade Federal Fluminense. Uma disputa acirrada, uma disputa com alguns percalços sérios, muito sérios, e um deles já foi feita a denúncia no Conselho Regional de Enfermagem. Nós protocolamos a denúncia na Comissão de Ética do Conselho Regional de Enfermagem e vamos também, hoje ainda, se Deus quiser, protocolar para uma abertura de sindicância pela universidade. Nós temos um código de ética no qual, além de sermos funcionários, defender uma chapa ou outra, ser fiscal, o nosso código ele é soberano e tem que ser respeitado. E no nosso entendimento, ele foi seriamente ofendido. Finalizando isso, a gente já pediu ao nosso conselho que abrisse um procedimento ético. Outra reflexão que nós, como os técnicos administrativos dessa universidade, onde a eleição, como disse a conselheira Mel, mobilizou 10 mil alunos, nós mobilizamos muitos servidores técnicos administrativos. E a reflexão dessa mobilização
que não foi nem auxiliada pelo sindicato dos técnicos, foi uma mobilização surgida da base mesmo, traduz uma total insatisfação com a reitoria, os atuais gestores. E eu trago isso para dentro do hospital, que é o meu local de trabalho. Lá, nós vencemos no primeiro turno e dobramos a votação no segundo turno. A insatisfação ali é muito grande contra a empresa EBSER, mas se você analisar quem está dentro da empresa EBSER praticando assédio moral, são servidores públicos que já estavam no hospital e que foram cooptados para empresas com salário de 12, 13, 14 mil reais. É assim que funciona. Vai para o portal da transparência verificar. Nós temos uma audiência no dia 7. Nós tivemos o congresso da FASUBRA, que é dos técnicos administrativos das universidades federais, e nesse congresso nós aprovamos uma comissão nacional de investigação dos contratos da EBSER em todos os hospitais universitários. Todos os hospitais universitários do Brasil. Bom, a nossa intenção é conseguir uma frente parlamentar ainda este ano para investigar essa empresa EBSER. Porque tem muita gente ganhando dinheiro lá e agarradinha nela. E tem que ter um motivo. Tem que ter um motivo. Não é para melhorar os hospitais. Se você pegar informes do país inteiro, todos estão ruins. Se você ver o nosso, está ruim. Está ruim. Então, na nossa avaliação, a gente acha que isso aí é muita gente agarrada. Tem que ter alguma explicação. Quando tem muita gente agarrada numa coisa, tem que ter explicação. Tem que ter explicação. Senão, daqui a pouco, nós vamos ouvir de lava-jato de hospitais universitários. Então, a gente tem que resolver isso antes que mate os pacientes e os funcionários. Muito obrigada. Próximo orador, vai ver o porquê. O conselheiro Luiz Fernando Porco. Eu recebi, a mesa recebeu a solicitação, como o conselheiro não sei se a palavra do conselheiro será referente à eleição para o sindicato. Se não vai ser cortado a uma, eu retiro a minha. É só para ter como solicitação da outra chapa, a palavra do conselheiro e depois, na sequência, a gente consegue achar. Chapa o primeiro e depois chapa o segundo. Tudo bem. Podemos fazer assim? Então, a solicitação para a professora Nina usar essa palavra, por favor. O negócio é ter um microfone, né? Mas se quiser, usa a posição daqui, por favor. Se quiser também. Porque nós temos uma opção, ou tentamos resolver o problema do som, ou fazemos a reunião assim. E a sugestão é que continuemos assim. Porque eu não sei quanto tempo vai demorar para resolver o som. Eu acho que o som seja o determinante de ter reunião ou não. Ok? Podemos continuar? Você concorda, a plenária concorda que interrompamos a reunião para conceder a palavra à professora Nina? Sim. Alguma posição contrária a isso? Não. Não, professora? Pode usar a palavra. Bom dia, colegas. Obrigada pela concessão da palavra. Eu vou ter que falar um pouco alto. Não é o tom que eu falo normalmente. Fiquem tranquilos. É só para tentar que todo o auditório consiga escutar o que eu tenho para dizer, que vai ser rápido para não comprometer o andamento da reunião de hoje aqui do CUV. Então, como já foi anunciado, meu nome é Marina Tedesco, muita gente me conhece como Nina Tedesco. Eu sou professora do IACS, do curso de Cinema e Audiovisual, e estou candidata à presidência da DUF para o próximo biênio, representando a Chapa 1, a DUF Autônoma, Democrática e de Luta. Essa é uma chapa que reivindica os 40 anos de história de luta da DUF, ao mesmo tempo que conjuga essa experiência de organização do movimento e das lutas docentes com a contribuição que os professores que ingressaram há menos tempo na universidade
tem para dar. Nesse momento de intensos e graves ataques às liberdades democráticas, à universidade pública gratuita, laica e socialmente referenciada, aos direitos sociais e aos direitos dos docentes, como diversas pessoas que me antecederam já falaram, nós avaliamos que é fundamental que a próxima diretoria da ADUF tenha experiência de organização do movimento docente, ao mesmo tempo que agregue essa parte nova da categoria, que é bastante significativa e que tem as suas contribuições para dar. Ao mesmo tempo, seja uma chapa extremamente democrática, não só nas suas pautas em relação à sociedade. Então, o combate aos ataques à liberdade de cátedra, à autonomia universitária, o combate ao golpe, o combate à lei antiterrorismo, mas também de uma seção sindical que, na imensa maioria dos seus espaços, só quando o estatuto impede, todos os professores e professoras, sindicalizados ou não, têm direito a voz e voto nos seus espaços deliberativos, e nós todos, os 15 que compõem essa chapa, e o grupo que dá suporte a essa chapa, sempre acatamos o que a maioria decidiu no seu espaço deliberativo. Seja a decisão que for, concordando ou não concordando com essa deliberação, nós assim fizemos, seguindo a deliberação da maioria, tanto com diretoria quanto com base. E a gente considera que isso é fundamental para uma próxima diretoria. Também consideramos que seja fundamental que lá esteja, nesse cenário de uma grande instabilidade, que lá esteja uma militância que sempre militou independente de qualquer governo que estivesse à frente, que combateu ataques às universidades, que combateu corte de orçamento para as universidades, para a ciência, tecnologia e inovação, que combateu retirada de direitos de ativos e de professores aposentados e aposentadas, independente de partido, governo ou reitoria que estivesse à frente desses ataques. É só a gente fazer um histórico dos direitos que a gente tinha, dos direitos que a gente ainda tem e ver quem estava na luta quando conquistou esses direitos e quem estava na luta para que esses direitos não fossem retirados. Então, para não me estender mais, a gente distribuiu o jornal da nossa chapa, onde vocês podem ver toda a nominata, o nosso manifesto, as nossas propostas, quem são os nossos apoiadores, e temos propostas no sentido de aperfeiçoar esse trabalho que foi feito, que é claro que houve acertos e erros nesse processo, não tenho nenhuma dúvida disso, só vai cometer acertos e erros quem estava na luta, quem não estava, evidentemente não vai ter não vai ter isso, mas vão ter outros ônus, que na nossa avaliação são inclusive mais graves, e vocês vão ver várias propostas no sentido de retomar coisas que já foram feitas, de ampliar, de expandir, de intensificar, porque é um desafio muito grande nosso, enraizar a ADUF ainda mais na categoria. É um desafio que todas as associações sindicais do país enfrentam. Se vocês olharem, tanto aquelas que estão à frente, grupos ligados a nós, quanto aquelas que estão à frente, grupos ligados ao movimento Renova, todas têm dificuldade de filiar professores novos, todas têm dificuldade de fazer assembleias cheias como nós gostaríamos. Então é uma dificuldade que os sindicatos estão enfrentando e não tem solução mágica, tem que gastar saliva, sola de sapato, fazer trabalho de base. E é isso que a gente tem aí nas nossas propostas, aí tem os nossos compromissos e a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui, outras pessoas que estão identificadas com adesivo que apoiam a chapa, vamos estar aqui para conversar com os professores, tirar dúvidas, entregar o jornal para quem ainda não recebeu, e a gente pede o apoio de todos e todas para fortalecer o nosso projeto de sindicato, que é um projeto de sindicato de luta, engajado na defesa da universidade pública, das liberdades democráticas, dos direitos sociais, e que é autônomo de qualquer governo, partido e reitoria. Então pedimos o voto de vocês para a chapa 1. Muito obrigada pela cessão da palavra. Professora, retomamos então a sessão, por favor, conselheiro. Bom dia a todas e a todos. Agora seja também conselheiro, representante do ICHIF aqui nesse Conselho Universitário. Nesse momento, eu solicito também a concessão de tempo para falar como candidato a presidente da ADUF, pela chapa 2, Renova ADUF. O que traz a gente a montar essa chapa, montar esse grupo, um grupo de pessoas que, ao mesmo tempo, também reivindicam de uma trajetória de lutas dessa associação,
e temos muito orgulho de contar na nossa chapa com a professora Ângela Tigel, que foi uma das primeiras diretoras da ADUF, uma das pessoas que ajudou a formar, a construir essa associação e que, aposentada, retorna à militância justamente em torno de um projeto de renovação da nossa associação. As outras 14 pessoas que compõem a chapa estão pela primeira vez participando de uma chapa para a ADUF. E no nosso entender, é parte dessa necessidade de renovação de um movimento sindical que é fundamental para a gente construir um sindicato que seja capaz efetivamente de dar resposta à crise que nós estamos passando. Porque nós vemos, e cada um de vocês pode acompanhar isso, um sindicato cujas assembleias são esvaziadas, cujo quase metade dos nossos filiados é de aposentados. A enorme maioria dos filiados na ativa tem mais de 20 anos de UF. Então, um sindicato que tem feito pouca capacidade de adesão de novos colegas. Nós tivemos nos últimos anos, nos últimos 8, 10 anos, a entrada de um contingente gigantesco de novas professoras e professores nessa universidade e um número muito baixo se sindicalizou. E quando nós passamos na universidade conversando sobre isso, algumas coisas nos chamam a atenção do que nós estávamos ouvindo. Porque em termos da defesa da universidade, em termos da autonomia frente a partidos, frente à reitoria, frente à administração, em termos da luta contra as reformas do governo Temer, em torno de uma série de questões gerais, nós temos muito acordo entre as duas chapas. O que diferencia fundamentalmente são determinadas concepções de sindicato, determinadas concepções de movimento, nos quais nós entendemos que seja fundamental, nesse momento mais do que nunca, para qualquer situação do sindicato, mas nesse momento mais do que nunca, ter a capacidade de trazer para as ações sindicais a enorme maioria dos colegas. E isso se coloca em algumas questões práticas. Por exemplo, a nossa chapa defende que todas as assembleias da ADUF, sem exceção, sejam realizadas em todas as cidades na qual a UF está presente. É um mérito de que nos últimos meses, principalmente de agosto, setembro para cá, a atual diretoria tenha feito algumas assembleias descentralizadas. Mas a própria decisão do regimento eleitoral para a eleição da ADUF foi feita numa assembleia na qual os professores de Angra dos Reis, de Campos, de Friburgo, de Volta Redonda, de Macaé, de qualquer outra cidade, teriam que se deslocar até Niterói para poder discutir quais seriam as regras que estariam organizando a eleição do seu próprio sindicato. A nossa proposta é que, se nós ganharmos a eleição, nenhuma assembleia será feita exclusivamente em Niterói. E mais do que isso, nós iremos buscar que as assembleias sejam descentralizadas, inclusive por campos, para que as pessoas possam estar mais próximas do seu local de trabalho para participar. E, além disso, que as nossas assembleias tenham um teto máximo, que elas não fiquem discutindo 4, 5 horas a pauta, esvaziando, e cuja deliberação seja tomada no final por um número reduzido. Nós temos uma série de questões, então, que afastam os professores, e nós temos ouvido isso, muitas pessoas que se desfiliaram da ADUF por uma prática que é, na maior parte das vezes, hegemônica. Coisas como pessoas que não têm concordância absoluta com o que a diretoria atual, e essa diretoria que se perpetua há 14, 16 anos na gestão da ADUF, fala, são muitas vezes desconsideradas na Assembleia, são muitas vezes quase expulsas da Assembleia pelas suas práticas, pelas suas questões e as suas propostas. Para concluir, então, nós chamamos cada docente aqui para participar desse processo, porque é fundamental
Infelizmente, nós estamos no momento de uma crise que reflete na universidade com essa semana paralisada, a última semana antes da eleição da DUF. Portanto, é fundamental que cada docente aqui estimule, convoque as pessoas a participar. Nós pedimos o voto na chapa 2, Renova a DUF, para transformar a prática do nosso sindicato. Para continuar lutando, sim, mas continuar lutando não com um pequeno grupo de iluminados, e sim com cada docente que compõe essa universidade, independente da sua posição política, independente da sua adesão ao grupo A ou ao grupo B. É fundamental que nós consigamos construir essa unidade. Para simbolizar isso, para concluir, nós tivemos, nesse período, a realização do Congresso Nacional de Educação Popular, da qual quase todas as entidades ligadas à educação, SBPC, CEP, FASUBRA, participaram, com a exceção do nosso sindicato, que não se junta para fazer uma política de defesa da universidade, da mesma forma como nós tivemos recentemente a audiência em relação à FAPERJ. Nós do Renova estávamos lá e o nosso sindicato não estava lá. É essa defesa que nós queremos fazer da ciência, da tecnologia, não apenas com palavras de ordem, mas com a luta efetiva pela defesa dos interesses da nossa categoria. Bom, obrigado. Bom, terminada a fase dos oradores, havia uma proposição de versão, na verdade, interrupção dessa sessão, para que, aproveitando o quórum, fizéssemos a votação dos representantes da comunidade. Mas houve uma proposição do conselheiro que essa votação não fosse feita hoje, fosse feita no dia 6, junto com o CUV extraordinário, onde votaremos as câmaras. Então, eu gostaria de abrir para a plenária para saber se fazemos a eleição hoje como estava na pauta ou se adiamos para a próxima. Algum esclarecimento a fazer? Podemos votar? Aqueles que concordam com a eleição seja feita hoje para representantes, na verdade, a consequência do empate de representantes da comunidade, que concordam que sejam feitas hoje, por favor, levantem o braço, por favor. Eu vou precisar de ajuda. Será que com contraste conseguimos? Melhor contar. Tenta no contraste, senão conta. Ok, pode abaixar o braço, por favor. Aqueles que optam por votação na próxima reunião, por favor, se manifestem. Na primeira e 20 agora. 43. Abstenções. Alguma dúvida? Tem alguma abstenção? Não há abstenção. Então vamos votar agora. Para contar na pauta. Então vamos votar como na pauta. Eu queria convocar. Então, por favor, há uma proposição à mesa que faz sentido do ponto de vista do quórum, que nós interrompamos a reunião extraordinária para fazermos a reunião extraordinária da votação. Para aproveitarmos o quórum e fazer a votação para ter uma decisão do Conselho. Depois retomamos na sequência aqui dos temas da pauta. Pelo resultado da votação significa que não tem quórum? Matematicamente não tem quórum. É algo que alguém saiu. Isso é grande. Porque tem 50. Tem 43, tem um quórum assinado, então já tem muitas pessoas. Tudo bem. Com a abstenção vai chegar lá. Não existe abstenção aqui.
favor, nós vamos ter que fazer conferência de quórum. Senão não vamos poder ter certeza. Por favor, quem é conselheiro pode se manifestar para contarmos o quórum aqui, por favor? Agora hoje, né? Conselheiros. Permaneçam, os braços levantados, conselheiros. Tem mais de 52 aqui com o braço levantado. Eu contei bastante coisa. A vantagem é na mesa, pelo amor de Deus. Tem sim, tem quórum. Pelo amor de Deus. Então eu peço contagem nominal. Claro, contagem nominal. Essa foi sua. Contagem nominal. O que levantou o Rafael? Não sei. Fora o diretor também. Mas os diretores não. Os diretores não. Os diretores são membros da diretores são membros Olha, vamos fazer o seguinte, para ser simplificado, eu vou pedir a gentileza para que novamente levante a mão, eu vou contando e vou abaixando a mão. Ok? Então todos levantam a mão, por favor, todos os conselheiros. Vamos fazer pela frente aqui da fila, tá? 1, abaixa a mão, por favor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não, mas não. 16, 17, 18, 19. Não. 19, ela está contando em pé agora? Eu estou contando. Então, peraí. Vai lá, 19, por favor, eu estou contando, por favor. 19, peraí, gente. Pode deixar, cara. Pode deixar. Você já contei você. Fogo 19. Calma. 20, 21, 22, 23, 24, 25, Padarinho, por favor. 26, aponta o pau, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Mel, 35, 36, Wilson, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Trujillo, 43, 44, minha maninha, 45, Márcia, 46, Luiz Carlos, 47, Marcelo, 48, 49, 50, 51. 51 com a Alessandra. Presentes aqui no histórico 52, eu. Então nós temos quórum para votar. Não há abstenção. Ok? Então nós vamos votar novamente. Aqueles que concordam que a votação para o desempate de representantes da comunidade para o conselho seja feita hoje, por favor, levantem o braço. Vamos fazer a contagem novamente da mesma forma, para não ter erro. 1, 2, 3, vamos baixar. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, Wilson, 22, 23, 24, Augusto, 24, 25, Alessandra, 25, 26, Celso, 26. Certo? 26. Ganhou, 26 ganhamos, certo? Precisa seguir? Precisa votar o outro? Não. Nem tinha pedido para refazer essa votação. Então nós vamos votar agora, tá? Foi decidido pelo plenário que nós vamos votar agora a representação. Professor, a convocatória está dizendo que era meio-dia a votação. Não sei, mas a proposição foi de inversão de pauta para aproveitarmos o código, não correr o risco da discussão, esvaziar e não termos a decisão.
Então, essa que foi a solicitação de fazermos a inversão, depois nós voltamos aos índices. Queria convidar o professor Alberto. Talvez o Luiz Carlos poderia ajudar aqui na mesa a fazer essa votação. Talvez a Mel pudesse vir com o representante estudantil. Faríamos a votação ágil. Como é que eu vou fazer isso? Não. Senhor presidente, pois não. Se tiver em regime de votação, eu retiro o meu pedido. Mas se a gente não tiver em regime de votação, eu gostaria de fazer uma reflexão a respeito disso. O senhor Pois não. Senhor presidente, senhores conselheiros, olha só, eu fiquei confuso, fiquei refletindo com os meus botões sobre em qual encaminhamento eu votaria. A minha tendência pessoal era, de fato, por votar pela manutenção da votação hoje. Eu entendia que uma reunião extraordinária foi convocada para um assunto. Como poderia uma outra desconvocar ou retirar da pauta? Muito bem, o encaminhamento dado foi um outro um pouco diferente, que pressupõe uma antecipação da reunião. Eu acho que isso é uma questão secundária, mas, ao mesmo tempo, embute um problema para a gente. Quer dizer, uma reunião que está sendo realizada desconvoca uma outra por um horário estabelecido. Não é um problema, eu penso que não há discórdia aqui com relação ao assunto objeto da reunião, mas me preocupa o precedente que a gente está abrindo para discussões dessa natureza. Amanhã tem uma extraordinária, a reunião anterior faz um encaminhamento diferente, há um horário de reunião estabelecido. Por conta da plenária, a gente estabelece que a discussão pode ser antecipada. Não sei, senhor presidente, se eu estou sendo claro. Não é o assunto que me mobiliza. O assunto, para mim, ele pode ser resolvido por nós. O que me preocupa é o precedente que nós estamos criando. Eu estou incomodado com isso e resolvi compartilhar. Eu acho que a gente tem que manter aquilo para o qual esse conselho foi convocado. Há pessoas que não vieram, não estão aqui. Como é que elas se comportariam? Eu acho que é uma dúvida que vale a pena a gente refletir. Essa questão do que colocou tem a ver com os dois anexos que nós recebemos, é isso? Porque a data na ordem do dia foi mandada os dois e a data está como 30 de junho, é isso? Porque assim, eu acho que... Eu só não estou achando o horário. A extraordinária está convocada para as 12 horas. Foi isso que eu consultei aqui, se nós poderíamos fazer a inversão. Não entendi a preocupação do conselheiro de não abrir um precedente. Então só para ele fazer acho que vale a pena postar para fazer a correção, só porque a data ficou errada. Tá bom. Será corrigido. E se vier alguém meio-dia para votar? Porque eu fui marcado, nós recebemos um documento que meio-dia. Eu não quero vir na primeira reunião, quero vir só na reunião para votar, porque eu tenho interesse em votar. Aí eu meio-dia não vai ter, eu não vou poder votar. Mas foi a plenária que foi decidida isso. Mas é uma questão que abre uma... Tudo bem, no momento de votar, o conselheiro podia ter colocado isso e ele ser considerado por quem votou. Isso foi votado, foi aprovado pela Assembleia. Bom, conforme decidido, nós vamos seguir na votação. Vai ser feito como se faz normalmente, a chamada nominal e é feita a votação aqui. Você já está com a lista? Está aqui, tá? Já está no microfone, está funcionando? Alô? Sim, já abrimos voz. Bom dia, então. Esclarecendo para quem ainda tiver alguma dúvida, trata-se do desempate de uma votação para o representante da comunidade no Conselho Universitário entre dois candidatos. A candidatura representando a Associação dos Professores Inativos da USP, da UF, ASP-UF,
professor Ismênia de Lima Martins e professor Raimundo Nonato Damasceno. E o representando a Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Niterói, doutor Sérgio Luiz Pinheiro Santana, titular, doutora Luciene Saldanha Araújo Ribeiro, suplente. Eu pergunto se os candidatos estão presentes e se querem fazer uso da palavra. Teste. Nenhum quer fazer uso da palavra, nenhum presente. Então vamos proceder à votação, chamada nominal. Por favor, vocês vão receber a cédula. Tá bom. Conselheira Alessandra, por favor, assina aqui. Melhor. Alexandra, conselheira Alexandra. Passa outra caneta. Conselheiro Amauri. Conselheira Marilda. Professor Expósito. Professor Expósito. Não está. Não? Conselheiro Augusto. Conselheiro Caio. Conselheiro Celso. Conselheiro Eduardo Heleno. Conselheiro Fábio Passos. Tem que assinar ali, por favor. Conselheiro Palharini. A urna está ali, ó. Ali atrás. Conselheiro Palharini. Conselheira Francine. Palharini foi embora? Não. Tá vendo. Vem a Francine e o Palharini juntos ali. Conselheira Luíse. Passa outra caneta aqui. Foi achado aqui no chão uma chave de Fiat. Conselheiro Trujillo. Conselheiro José Rafael. Trujillo ali, José Rafael vem lá. Conselheira Cátia.
Veio, já foi? Conselheira Kátia não se encontra? Conselheiro Kleber. Oi, quem me chamou? A Kátia está vindo. Kátia e Kleber estão vindo. Conselheira Leila. Conselheiro Mártios. Conselheiro Marcelo Tomé. Conselheiro Norberto. Marcelo também está vindo aqui. Conselheiro Otílio. Conselheiro Otílio não se encontra? Conselheiro Paulo Creciúlo. Aquela não bate com essa. Conselheiro Reiner. Conselheiro Roberto Rosendo. Conselheira Selma. Tudo bom? Como vai? Conselheiro Wilson Madeira. Conselheiro Saulo. Só um minutinho, só. Tá próximo. Conselheiro João Luiz. Conselheiro Luiz Fernando Rojo. Conselheiro André Ferrari. Ele foi lá na frente. Conselheiro José Antônio Ribas. Cá embaixo. Conselheiro Elson. Vamos chamar depois. Conselheiro Fernando Ferraz. Conselheiro Elson, conselheiro Fernando Ferraz.
Conselheiro Dante. Conselheiro Bloise. Conselheiro eu. Deixa o Bloise primeiro. Conselheiro Alberto, eu mesmo. Assinar logo. Chamando o próximo, que é o Lenin. Conselheiro Lenin. Conselheiro Ricardo Henrique. Zelaia está aqui, né? Zelaia não assinou. Conselheiro Luiz Zelaia. Ela aproveita e assina aqui que você não assinou na outra também, né? Aproveita e assina ali também. Conselheiro Marcos Wagner. Tem que assinar as duas, tá? Aqui. O Ricardo já foi, né? Conselheiro Cresos. Conselheiro Raimundo Damasceno. Ah, é você. Está errado, desculpe. Conselheira Patrícia Santiago. Conselheiro Luiz Carlos. Conselheira Márcia Carvalho. Conselheira Márcia. Conselheiro Pedro Rosa. Conselheira Márcia Carvalho não se encontra? Não? Ok. Conselheiro Caio Sepúlveda. Conselheiro Vitor Moraes. É você? Conselheiro Irving. Irving. João Carneiro. João Carneiro, conselheiro João Carneiro. Conselheiro Jefferson.
Conselheira Mel. Desculpe, conselheira Juliana. Não, tudo bem. Conselheiro Rafael. Conselheiro Ramon. A caneta se esconde, é isso? Conselheiro Vinícius. E conselheiro Wendler. Teve mais duas assinaturas. Conselheiro Wendler. Alguém deixou de ser chamado? Algum dos conselheiros presentes deixou de ser chamado? Então, com a votação do conselheiro Wendler, nós encerramos e vamos passar a contagem dos votos. Então, vamos passar para pegar a urna ali. Um lapso lamentável, eu não chamei o professor Antônio Cláudio. Professor Antônio Cláudio. Tira isso aqui, manda isso para lá. Esse é mais organizado. Pode fazer uma. Nenhuma, nada aqui. Ajuda aí, meu jovem. Desculpa o seu nome, né? Vitor. O que o João está fazendo aí? O João falou que eu estou muito estilosa aqui nessa mesa. Peraí, já está sentado. Está estilosa. É, essa boininha aí tá sensacional. Nulo. Isso aqui é 2000? Ih, meu Deus do céu. Branco. Figurinha do traseiro. Conta o número de... Vamos contar o número de votos para... Não, isso é branco. Tem um branco e um negro. Conta primeiro o total, depois eu vou cantar um por um.
contamos 53 votantes, 53 votos, portanto, tudo ok. A conselheira Márcia não votou, seria o conselheiro 54. E aí vamos proceder à apuração. Quantos votos foram? A apuração foi a seguinte: professor Ismênia e professor Raimundo, 37 votos, doutor Sérgio Luiz, 14, um voto em branco e um voto nulo. Portanto, está eleita a chapa, enfim, da Associação dos Professores Inativos da USP, ASH-USP, professor Ismênia e professor Raimundo. A 14, um branco e um nulo. Obrigado, comissão eleitoral. Promulgado o resultado da eleição para a representação da comunidade, nós passamos as proposições antes da ordem do dia. Nós tivemos uma proposição de resolução do conselheiro Alberto. Eu queria consultar a plenária sobre a proposição da entrada em regime de urgência, considerando que é uma resolução para a formação do chamado conselhão para a eleição de reitor e vice-reitor. Há alguma posição contrária que se coloque em regime de urgência para a votação hoje do mérito dessa questão? Tem uma observação, uma posição contrária? Ok. Vamos lá. Então, por favor, os conselheiras poderiam levantar a mão, por favor, para fazermos conferência de quórum mais uma vez? Vamos contar aqui, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Wendler, 13, Fábio, 14, Cresos, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, Marcelo, 25, Trujillo, 26, Caio, 27, 28, 29, 30, Rafael, 31, 32, Francine, 33, 34, Marilda, 35, Luiz Carlos atrás, 36, Wilson, 37, Pedro, 38, 39, Márcia, 40, 41, Reiner, 41, 42, Augusto, 43, Alessandra, 44, Palharini, 45, Eduardo, 46, Cátia lá atrás, 47, Rosendo, 48, Noveto, 49, Kleber, 50, 51 comigo. Certo? 51 é o quórum. O quórum exato. Ok? Sendo uma posição contrária ao regime de urgência, estamos incluídos na pauta. Alguma posição contrária ou observação sobre a proposição de resolução do conselheiro Alberto sobre a formação do conselhão, convocação da eleição? Se não há, aprovada. Uma observação do que foi feito em relação às dificuldades em função da greve dos caminhoneiros, da retomada das atividades da universidade. É importante dizer que a administração tem sido muito cuidadosa no equilíbrio entre garantir as condições para que os alunos, particularmente, participem, mas que também não façamos um fechamento antecipado, porque também isso pode ter um efeito contrário para os próprios alunos. Então, a posição da administração tem sido dia com bastante cuidado.
Então, o que nós vamos fazer é observar o dia de hoje, o dia de amanhã, e emitiremos uma nota imediatamente. A expectativa, pelo que se observa e do que temos ouvido, é que, se não acontecer nenhuma novidade, nos próximos 2 dias deve estar normalizada a mobilidade. Então, com isso, segunda-feira seria possível retomar. Então, nós estamos atentos, mas temos que ter equilíbrio entre não fazer cancelamentos precipitados e também não observar as dificuldades de mobilidade. Então, a posição vai ser essa. Dia a dia, nós vamos fazendo uma manifestação para evitar um problema das duas naturezas, né? Pois não, conselheiro? Não, é sobre a pauta, já vai entrar. Sim, a minha sugestão é de aprovação em bloco, a exceção, obviamente, dos destaques. As emergências não podem ser votadas. Então, a minha proposta é de aprovação em bloco, a menos dos destaques. Alguma objeção à aprovação em bloco exceto os destaques? Se não aprovado, há destaques da pauta? Algum destaque na pauta? Então, se não há pauta aprovada, agradeço a todos. Bom dia. Encerrada a sessão.